Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar sobre os reforços pedidos pelo técnico Cuca e o que eles significariam no planejamento do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. E nas últimas semanas circularam nomes de jogadores que teriam sido sugeridos pelo técnico Cuca como reforços para o elenco do Atlético Paranaense. Eu tenho procurado evitar comentar esses nomes aqui do canal, porque a grande maioria deles não teve confirmação por parte de fontes próximas ao clube, mas vou aproveitar o gancho de dois nomes que surgiram nos últimos dias e que tiveram confirmação por parte de fontes confiáveis do interesse do clube, para comentar os pedidos feitos pelo Cuca e projetar o que eles poderiam significar para o Atlético. E claro que especificamente nesse vídeo eu vou estar falando do meio atacante Dudu e do atacante Rony, ambos jogadores do Palmeiras. O Dudu, que é um jogador de 32 anos de idade, que tem contrato até 31 de dezembro de 2025 com o Palmeiras, e o Rony, 28 anos de idade, passagem aqui pelo Furacão, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, e que tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026. E quais são os grandes problemas? O que é que me preocupa nisso tudo? O interesse foi dado em primeira mão pelo Paulo, do canal e da página Atlético Mil Grau. Foi confirmado pela Nádia Mauad o desejo do Cuca de contar com esses jogadores, e na sequência nós tivemos o Thiago Marquezine, jornalista, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, entrando em contato com os representantes de ambos os jogadores para saber da possibilidade de que eles chegassem ao Atlético. As duas respostas foram negativas. O staff do Dudu negou o desejo do jogador de deixar o Palmeiras e o staff do Rony caracterizou a negociação de retorno do atacante ao Atlético Paranaense nesse momento como impossível. Mas eu gostaria de aproveitar o gancho desses interesses confirmados para não transformar isso tudo em especulação e comentar sobre o que esses pedidos poderiam significar, porque o Cuca está completamente fora da realidade do Atlético Paranaense. O Dudu no Palmeiras hoje, entre salários, direitos de imagem, compra delimitada, recebe mais de 2 milhões de reais, perto de 2 milhões e 100 mil reais, segundo as últimas informações. O Rony no Palmeiras, entre salários, direitos de imagens e companhia limitada, recebe cerca de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil reais. E esses são salários, repito, completamente fora da realidade do Atlético Paranaense, que publicou o seu balanço financeiro referente ao ano de 2023 há pouquíssimo tempo. Nele nós ficamos sabendo que o clube gastou cerca de 8 milhões de reais em folha salarial durante a temporada 2023, o que significa que somente o Dudu responderia com o mesmo salário por mais de 24% da folha salarial do Atlético se chegasse aqui ganhando o que ganha no Palmeiras, e o Rony, que ganha perto da metade do que ganha o Dudu, um pouquinho mais da metade, chegaria ganhando 14,1% de toda a folha salarial do Atlético. É evidente que não tem a menor condição de um clube com o patamar financeiro que tem o Furacão hoje, trazer jogadores que recebem esse tipo de salário. E isso, gente, é uma coisa que a gente precisa saber, compreender. Porque o Atlético, que em outros momentos já teve um teto salarial de 300 mil reais, com o ganho de rendimento dos últimos anos, hoje tem uma média salarial de 230 mil. Isso em 2023. É bem possível que as contratações realizadas no início dessa temporada tenham elevado ainda mais esse patamar, como elevaram também o teto salarial do Atlético, que nesse momento fica aí na casa de R$500 mil, 500 e poucos mil reais, são os salários mais altos do elenco. E aí vai muita gente se questionar, e é justamente por isso o motivo desse vídeo, tá, mas qual é o problema de um Atlético que tem uma situação financeira tão estável, trazer um jogador que ganhe 1 milhão e 200 mil reais, como seria o caso do Rony, por exemplo? O problema não é o salário isolado do jogador, é o impacto que ele causa ou no vestiário ou na folha de pagamentos. Porque se eu trago o Rony e digo, olha, o Rony vai ganhar 1 milhão e 200 mil reais e não vou aumentar o salário de mais ninguém, eu posso causar uma racha no elenco, porque tem alguém ganhando muito mais do que todos os outros, inclusive mais do que jogadores que representam muito mais na história do Atlético, como é o caso do Thiago Heleno, ou na história do futebol, como é o Fernandinho. E mesmo que, e para evitar isso, só teria uma solução, que é o readaptar ou readequar toda a política salarial. E aí, por exemplo, você vai ter que renovar o contrato de vários jogadores para se conceder os aumentos necessários. Porque, por exemplo, o Fernandinho, na minha visão, não pode ganhar mais do que o Rony. Não pode ganhar menos que o Rony, desculpe.
O Rony é um jogador de 28 anos, um jogador importante, passou por aqui, conquistou títulos, mas o Fernandinho é muito maior. Muito maior para mim na história do Atlético, muito maior na história do futebol, representa muito mais e é uma referência técnica muito mais notória do que o Rony. E aí você até poderia dizer para mim, não, mas eu acho que o Rony, pelos títulos que conquistou no Atlético, pelo fato de estar vindo de um grande clube, de um dos principais clubes do país, que é o Palmeiras, pelo fato de ter um jogador no auge da forma física, né, 28 anos de idade apenas, ele poderia ganhar mais que o Fernandinho. Mas aí eu te pergunto, é justo o Rony ganhar 1.200.000 e o Fernandinho ganhar 500? E aí a gente já tem um primeiro problema. Você vai ter que readaptar esse salário do Fernandinho para 1.900.000, se você achar que o Fernandinho pode receber menos que o Rony. E isso é um efeito cascata, porque não atinge só o Fernandinho, vai atingir um Thiago Heleno, que é o maior zagueiro da história do clube, vai atingir um Bento, que é um goleiro de seleção brasileira. E aí, como vocês podem ver, gera um efeito de cascata que reflete em muita gente. E aí o aumento na folha salarial não vai se limitar a 1.200.000 que ganha o Rony. Vai ser 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, a depender de quantos jogadores forem necessários readequar o ganho mensal para poder ter paz dentro do vestiário e uma política coesa salarial. Então, essa é que é a grande questão. Você não aumenta o seu teto de maneira exagerada com a contratação de um jogador só, porque você vai se ver às voltas ou com um problema de vestiário ou com um inchaço na folha de pagamento que pode ser prejudicial para o clube a médio e longo prazo e que por isso não é desejável. E é claro que o Cuca querer reforços para qualificar esse elenco e formar uma equipe ainda mais competitiva é uma coisa extremamente válida. Porém, o Cuca precisa respeitar o projeto esportivo do Atlético e a capacidade financeira do clube, porque a vontade do Cuca de ganhar títulos, e isso vale também para o torcedor, não pode servir de justificativa para que o clube seja responsável financeiramente. O Atlético tem uma situação financeira, econômica sólida e precisa ser assim, porque assim sendo, o Atlético continuará crescendo, como cresceu nas últimas 2 décadas e meia, lá desde o ano de 95, até chegar a ser um clube relevante a nível nacional e sul-americano como é hoje. E relevante o suficiente, por exemplo, para fazer a maior venda de um jogador da história do futebol brasileiro, como foi o Vitor Roque, e para fazer o que será provavelmente a maior venda de um goleiro saído do Brasil, como seria a negociação do Bento. Então, essa é a grande questão. A solidez financeira ela não pode ser abalada por um desejo momentâneo de conquistar títulos. O Atlético tem condições de conquistar títulos mesmo sem ficar subvertendo a sua situação econômica. Porque é possível contratar jogadores de alto nível, gente, sem pagar salários exorbitantes. Basta você ter um trabalho sério de scout dentro do clube. O Atlético trouxe do cenário do mercado brasileiro jogadores como o Everton, como o Thiago Heleno, como o Bruno Guimarães, que não é jogador da base do Atlético, eu sei que tem algumas pessoas que acham que é, mas o Bruno veio do Osasco Aldax, lá de São Paulo. O Nicão chegou e não ganhava um salário exorbitante. O Rony, que foi resgatado do futebol internacional, apesar de ser brasileiro, né, veio lá do futebol japonês, também não ganhava um salário exorbitante quando veio para o Atlético. E ainda houveram jogadores estrangeiros. O Lúcio veio sem ganhar um salário extraordinário, né, exorbitante. O Marco Ruben veio sem ganhar um salário multimilionário. Então, desde que seja feito um trabalho sério, um trabalho de profundidade, um trabalho de conhecimento do mercado e respeito àquilo que o clube pode investir, é possível formar equipes competitivas mesmo sem ficar apelando para soluções tão pouco criativas como seria contratar um jogador veterano, como é o caso do Dudu, com todo respeito, pagando um salário que hoje equivale a 4 vezes o teto salarial do clube. Mesmo que ele baixe pela metade esse salário, como tem sido ventilada essa possibilidade, ainda estaria muito fora daquilo que seria o patamar salarial do Atlético. E aí não adianta, com todo respeito, o Cuca se chatear com o Petralha, que a gente precisa encontrar soluções que caibam no bolso do clube, porque, repito, é possível. E aí você não precisa se limitar ao Atlético. Vocês acham que o Dudu, quando volta do futebol ucraniano, emprestado para o Grêmio, por exemplo, ele ganhava 2 milhões de reais? O Arrascaeta, que chega do Defensor Sporting do Uruguai para o Internacional, vocês acham que ganhava o que ganha hoje no Flamengo? Eu separei mais um exemplo. O Renan Cano, quando chega ao Vasco da Gama, do Independiente Medellín, que poderia ter reforçado o Atlético, não fosse por uma avaliação negativa da diretoria naquela época. Vocês acham que esses jogadores, considerando o patamar financeiro que o Atlético tem hoje, não poderiam ter sido contratados por nós, ou não poderiam ser contratados por nós, caso estivessem no mercado em iguais condições nesse momento? O que o Atlético precisa fazer
deixar essas soluções preguiçosas, que são bem características do futebol brasileiro, dos treinadores brasileiros principalmente, de indicar jogadores com quem eles trabalharam em outro momento. E o Dudu, por exemplo, é um jogador que fisicamente e tecnicamente já não tem entregado aquilo que entregava nos seus melhores momentos. Então a gente, além de tudo, se contratasse um jogador como esse, estaria às voltas com o risco dele não render dentro de campo, mesmo fazendo um investimento desse tamanho. E aí gerar um problema ainda maior. Então, da minha parte, gente, lógico que essas contratações são fora da realidade do clube. A gente precisa entender a necessidade de trabalhar com prudência dentro da questão de gestão, reforçar o elenco dentro das capacidades do clube e, reitero, não é porque você não gasta milhões que você não contrata bons jogadores. O próprio Atlético ao longo do tempo tem sido exemplo disso. E jogadores que chegam ao Brasil todos os anos para mostrar bom futebol também reforçam essa tese ano após ano, que a gente precisa de um trabalho sério no mercado, de um trabalho sério de scout e de uma diretoria que vá ser mais proativa em relação à busca desses jogadores, sem ficar dependendo de indicação de treinador. Mas e você, gente? Quero saber o que vocês pensam também. Claro, vocês gostariam que o Atlético contratasse Dudu ou contratasse Rony? Vocês acham que está dentro do patamar do Atlético? Que o Atlético deveria elevar o seu teto salarial a ponto de poder abarcar um jogador desse porte, né, financeiro, no caso? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Espero que com uma vitória do Furacão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.